Olá, seja muito bem-vindo ao Profético com Café. Eu quero te convidar, antes de iniciar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a nos seguir, a ativar as notificações, comentar esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas que você puder. Faça isso para que a palavra de Deus ela possa prosseguir para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Agora fica com o vídeo. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor, meus camaradas. Shalom. Aqui mais uma vez com a palavra do Senhor. Hoje vamos começar o livro de 1 Samuel, primeiro livro que fala um pouco da história de Israel, em relação a reis. E eu gostaria de orar primeiro, antes de iniciarmos esse momento. Meu Deus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, toda a graça que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, Paizinho, vem de forma poderosa sobre nossa vida. Fala aos nossos corações. Toca os nossos corações com a tua palavra. Traga a revelação daquilo que o Senhor quer trazer para os nossos corações. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a leitura, pegue o seu café. Hoje vamos ver 1 Samuel 3. Antes de começar mais uma vez, eu peço que você esteja atento para algumas mudanças nesse canal. Vamos esse retorno nosso de leitura depois de um tempo parado. Vamos iniciar essa primeira semana com uma leitura por dia e, ao correr do tempo, vamos estar realizando aí 2 leituras por dia, uma na parte da manhã e outra na parte da noite. Então eu peço que você fique atento ao canal, essas mudanças, para que a gente possa concluir a nossa leitura bíblica em um ano. E assim cumprir o compromisso que nós firmamos ali no dia 1º de janeiro. Bem, vamos iniciar a nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 3. Capítulo 1. Houve um homem de Remacaim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Elcana tinha 2 mulheres, uma que chamava Ana e a outra que chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finés, 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana ofereceu o seu sacrifício,
Ele dava porção deste da Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, que ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Só um minuto, gente. Então, dá um ajuste aqui no microfone que eu não percebi. Estava dando muito eco agora. Acho que agora melhorou. Continuando aqui. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote ali estava sentado em sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com muita amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, de fato olhares para a aflição da tua serva, e que lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. O sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Terá que ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas que estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Eu posso encontrar favor nos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, foi semblante. Já não era, já não era Cristo. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher. O Senhor lembrou de Ana. Ana ficou grávida e passado devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Senhor, eu pedi. Então, eu peguei. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, eu levarei para se apresentar ao Senhor. Para lá, está para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor, que aqui até desmamá-lo.
que o Senhor confirme a promessa que fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um ogro de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu, e digo que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Capítulo 2. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, e me alegro na tua salvação. Quem é santo como o Senhor, e não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho e não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Que o Senhor é o Deus da sabedoria e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Aquela mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida, quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Teu Senhor, Digo o Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés de seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Teu homem não prevalece pela força. O Senhor destrói seus inimigos. Os céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei, e dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Então, Eucana voltou para a sua casa, Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante dos sacerdotes de Eli. Os filhos de Eli eram homens malignos, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, caldeirão ou na marmita. Tudo que o garfo tirava, a sacerdote pegava para si. Assim fazia todo Israel e ali aquilo. Também antes de queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará que você carne cozida, mas apenas crua. E o ofertante lhe respondia: deixe-me primeiro queimar a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo que sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor. Eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, um escravo diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, a levava para ele quando ia seu marido oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Eucana, a sua mulher, e dizia: que o Senhor dê a você filhos
esta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa, e tinham abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos, 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ele era muito velho, e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda do encontro. Disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois todo este povo ouve constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, não, meus filhos, que não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, que o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa do faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para usar a escola sacerdotal diante de mim. Dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, que tratam com desprezo meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizessem a minha morada. E você, que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel? E o Senhor, Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai estariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, que eu honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém da sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem não o homem, porém, da sua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será poupado, apenas para consumir os olhos e lhe entristecer a alma. Todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéas, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, ficarei para mim, sacerdote fiel, e fará segundo o que eu tenho no coração, na mente. Ele edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Todo aquele que restar da sua casa irá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. Dirá: peço que você me dê um dos encargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Capítulo 3. Menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Aqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor. Estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde ele estava ali e disse: eis-me aqui, pois você me chamou.
Aí ele respondeu, eu não chamei você para deitar. Ele foi, se deitou, e aí tornou a chamar, Samuel, se levantou, foi até Eli, eis-me aqui, pois você me chamou. Aí ele respondeu, meu filho, eu não chamei você para deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada nele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou. Foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino, pois Eli disse a Samuel, para deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala, que o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel. Todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Aquele dia farei com que ele, farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, começo ao fim, porque eu já disse a ele, julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, tirei a casa de Eli, e a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifícios, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, eis-me aqui. Então Eli disse, o Senhor lhe falou, peço que você não esconda nada de mim. Deus faça com você o que bem quiser, porque me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada, e ele respondeu, ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, e em Siló o Senhor manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas revelações que o Senhor trouxe para nós esta manhã. Cada pessoa que esteja ouvindo possa refletir, ser tocado na alma e no espírito sobre aquilo que o Senhor falou em sua palavra. Sobre a perseverança de Ana, sobre a dependência de Ana no Senhor, sobre o reconhecimento dela como serva e como a obediência aos propósitos que o Senhor designou. Pai, eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço pelo alerta e pelo zelo do encargo de sacerdotes. Pai, eu oro para que o Senhor cuide dos sacerdotes da igreja do Senhor, dos sacerdotes dos lares, e que o Senhor possa trazer a realidade todos os órfãos e finéis que estão depredando os templos, as igrejas, as famílias e a sociedade. Que o Senhor possa trazer à tona, que o Senhor possa peneirar a igreja, sarar a tua igreja, Pai. Eu te peço perdão por aqueles que estão depredando a palavra, por aqueles que estão depreciando o encargo sacerdotal. Eu te peço perdão, Pai. A igreja tem adoecido por conta de alguns que não entenderam o chamado, não entenderam a palavra e que, caso entenderam, se corromperam com aquilo que não deveriam se corromper.
e que peço perdão por eles, Pai. Abençoa a tua igreja. Levanta as pessoas comprometidas com a tua palavra, pessoas que possam ser como Samuel foi, pessoas com visão e com crescimento em estatura e graça diante de ti, Senhor. Levanta as pessoas comprometidas com a tua palavra. Eu abençoo o dia de hoje, amanhã, cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Você possa ter entendido a palavra de hoje do Senhor, você possa refletir sobre tudo aquilo que o Senhor falou nessa manhã. Eu abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém, amém.